Você já parou para pensar o que realmente está por trás do conflito entre Irã e Israel? Por que esses dois países se enfrentam há décadas em uma guerra fria silenciosa, mas potencialmente devastadora? Há uma força muito maior, invisível aos olhos do mundo, manipulando os bastidores dessa rivalidade. Seria uma disputa política, religiosa ou algo ainda mais sombrio? Prepare-se para mergulhar em uma história onde fé, poder e destino se entrelaçam de forma explosiva. O que vamos revelar aqui pode abalar tudo o que você achava que sabia sobre o Oriente Médio. Seja muito bem-vindo ao canal Castigo Divino Mag. Se você busca compreender os mistérios da história com profundidade e revelações que poucos ousam contar, você está no lugar certo. Já deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa conhecer a verdade e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Prometo que o que você vai descobrir hoje pode mudar a forma como você enxerga os eventos mais tensos do cenário mundial. Comente agora. Eu sou parte dessa transformação, para mostrar que você está comprometido com esse aprendizado. Para entender o confronto entre Irã e Israel, é preciso ir muito além dos noticiários. Esse embate tem raízes que atravessam milênios, tocando nas fibras mais profundas da religião, da identidade nacional e da luta por poder no coração do Oriente Médio. O Irã, herdeiro da antiga Pérsia, carrega uma história milenar de impérios, revoluções e uma forte identidade xiita. Israel, por outro lado, renasceu como nação moderna em 1948, mas seu legado espiritual remonta à antiguidade, ao povo escolhido por Deus, conforme descrito na Bíblia. Mas o que realmente desencadeou essa tensão? Por que o Irã é um dos maiores opositores do Estado de Israel? A resposta pode estar na combinação explosiva de política moderna e rivalidades espirituais. O regime iraniano vê Israel como um inimigo ideológico, uma nação que desafia sua visão de hegemonia islâmica na região. Já Israel, por sua vez, se vê cercado por ameaças existenciais e encara o Irã como o maior patrocinador do terrorismo anti-israelense. A rivalidade não é apenas territorial, ela é simbólica. Ela representa um embate entre promessas bíblicas e ideologias que se dizem divinas. Enquanto líderes falam em armas nucleares, o povo se pergunta: estamos à beira de uma guerra santa? Qual é o papel profético de tudo isso? Muitas dessas respostas estão ocultas em páginas esquecidas da história e até mesmo da Bíblia. E hoje começaremos a revelá-las. O cenário atual entre Irã e Israel é marcado por uma constante tensão que ameaça explodir a qualquer momento. Mas para compreender esse jogo perigoso, precisamos observar os eventos que, nos bastidores, alimentam essa animosidade. Desde a Revolução Islâmica de 1979, o Irã se posiciona abertamente contra o Ocidente e, sobretudo, contra Israel. O Ayatollah Ruhollah Khomeini, líder da revolução, declarou que o Estado judeu deveria ser erradicado. Essa ideologia moldou toda a política externa iraniana nas décadas seguintes. Israel, por sua vez, transformou sua sobrevivência em prioridade absoluta. Com inteligência militar altamente avançada e alianças estratégicas com potências como os Estados Unidos, o país mantém uma postura de vigilância constante. O que poucos percebem é que por trás dessa tensão há uma luta pelo controle do destino espiritual e político do mundo. A disputa ultrapassa as fronteiras da Terra Prometida e toca nas profecias que prevêem um grande conflito antes da vinda de uma nova era. Os conflitos indiretos, como os ataques aéreos israelenses contra alvos iranianos na Síria e o apoio iraniano a grupos como o Hezbollah e o Hamas, são apenas manifestações visíveis de uma guerra invisível. Estamos diante de uma batalha travada em múltiplos níveis, físico, político e espiritual. E nesse tabuleiro, cada movimento é calculado, cada silêncio é estratégico.
A pergunta que não quer calar é: até onde isso pode ir? E quem realmente controla os fios dessa guerra não declarada? O confronto entre Irã e Israel não pode ser totalmente compreendido apenas por análises geopolíticas. Existe um componente oculto, muitas vezes ignorado: o fator espiritual. Diversos estudiosos das Escrituras apontam que o embate entre essas duas nações está ligado a profecias antigas, como aquelas descritas no livro de Ezequiel, especialmente nos capítulos 38 e 39, que mencionam uma grande coalizão de nações contra Israel, liderada por uma potência do Oriente. Seria o Irã, identificado historicamente como a antiga Pérsia, o elo dessa profecia? Muitos estudiosos apontam que sim. Em Ezequiel 38:5, a Pérsia é listada como uma das nações que marchará contra Israel nos últimos dias. Mas há mais. O Irã moderno não apenas carrega esse nome histórico, ele sustenta uma ideologia que acredita estar cumprindo um destino divino ao se opor ao sionismo. Para os ayatolás, resistir a Israel não é apenas política, é uma missão religiosa. Enquanto isso, para Israel, proteger sua terra não é só uma questão de segurança, mas também uma promessa feita por Deus a Abraão, conforme Gênesis 15:18. Essa colisão de promessas eternas transforma o conflito em algo apocalíptico. Cada bomba lançada, cada discurso inflamado, cada ameaça de destruição total carrega um peso profético. E quando líderes dizem que querem varrer Israel do mapa, a questão não é apenas bélica, é espiritual. Estamos vendo o cumprimento de profecias diante dos nossos olhos? E se sim, qual será o papel das outras nações quando esse confronto atingir seu auge? Agora que entendemos as camadas políticas, espirituais e proféticas desse embate, surge uma inquietação inevitável. Como esse conflito pode afetar o restante do mundo e a nossa própria existência? A resposta não está apenas em tratados internacionais ou reuniões de cúpula, mas na consciência de que estamos todos, de alguma forma, envolvidos. O que ocorre entre Irã e Israel é o reflexo de uma guerra silenciosa entre luz e trevas, entre promessas de redenção e ameaças de destruição. As profecias não são meras palavras antigas, são alertas que ganham vida diante dos nossos olhos. O avanço nuclear do Irã, as alianças obscuras no Oriente Médio, o crescimento do antissemitismo mundial e o enfraquecimento da fé em diversas partes do mundo. Tudo isso se encaixa como peças de um quebra-cabeça profético que, quando completo, revela um cenário inquietante. E neste cenário, o povo comum, você e eu, não é apenas espectador, mas parte de um plano muito maior. E é aqui que mora a urgência. Se o embate entre Irã e Israel representa o desenrolar de um destino escrito há milênios, então nossa missão é estar preparados, conscientes e atentos. Não se trata de tomar lados políticos, mas de reconhecer os sinais dos tempos, de refletir sobre o nosso papel como indivíduos diante de uma possível virada histórica. A batalha final talvez não seja travada apenas com mísseis e exércitos, mas com valores, fé e resistência espiritual. Vivemos tempos em que o invisível comanda o visível. O confronto entre Irã e Israel vai muito além das manchetes. Ele revela a luta silenciosa entre planos terrenos e propósitos eternos. Cada passo nessa disputa carrega o peso de milênios de história, fé e promessas. E o mais surpreendente, tudo isso está se desenrolando diante dos nossos olhos em pleno século XXI, como se o livro das profecias tivesse sido aberto de novo. A grande verdade que poucos enxergam é que esse conflito revela mais sobre nós do que sobre eles. Revela a nossa cegueira diante do espiritual, a nossa distração com o imediato e nossa recusa em perceber que a história da humanidade está caminhando para um ponto de ruptura. Não é coincidência, não é acaso. É o cumprimento lento e preciso de uma narrativa divina que vem sendo escrita desde Gênesis até Apocalipse.
A moral dessa história é simples, mas profunda. Ignorar os sinais pode custar caro. O mundo está em guerra, sim, mas não apenas de bombas e soldados. Está em guerra de valores, de princípios, de fé. E nesse campo de batalha, o maior erro é acreditar que somos apenas espectadores. Você tem um papel, e ele começa com o conhecimento, com a busca por respostas, com a coragem de enxergar a verdade por trás das aparências. Se você chegou até aqui, parabéns. Poucos estão dispostos a ir tão fundo na compreensão do que realmente importa. Comente agora. Eu cheguei até o final, sou persistente, eu vou vencer. Mostre que você faz parte dessa geração que não se contenta com superficialidades. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.